Oi, crianças, tudo bom? Vamos continuar aprendendo sobre a subtração. Olha só, nós temos aqui a Maria e o José. Maria e José, eles têm idades diferentes. Maria tem 13 anos e José tem 9 anos. Maria tem 4 bolas, José tem 4 bolas. Opa, muito bem. Agora, nós vamos entender ainda um pouquinho melhor a subtração, além do que nós já estudamos. Vamos lá? A subtração é o inverso da adição. Enquanto na adição nós juntamos, não é? Uma parte com outra parte, na subtração nós separamos, nós retiramos, não é? Então vamos lá. Algumas ideias que é importante a gente entender. Se eu quero saber quantas bolas eu tenho ao todo, eu faço a subtração ou a adição? Eu faço a adição. Quais são as partes que eu estou querendo juntar? As bolas de Maria e as bolas de José. Então, quantas bolas Maria tem? 4. E quantas bolas José tem? 4. Então, eu vou somar 4 mais 4, que é igual a 8. Então, Maria e José têm, ao todo, juntos, 8 bolas. Isso é a adição. A subtração é o inverso. Em vez de juntar, eu quero separar. Eu quero tirar. Então, se Maria e José têm 8 bolas ao todo, isso nós chamamos total. Agora eu vou pegar o total e vou tirar a parte de José, 8 menos 4, e vai ficar a parte de Maria. Vão ficar as 4 de Maria. Essa aqui é a parte de José que eu estou tirando. E essa é a parte de Maria. Por isso que a adição e a subtração são o inverso. Porque quando eu junto a parte de José, 4 bolas que José tem, mais as 4 bolas que Maria tem, eu vou encontrar o todo, o total. Então, a subtração é quando eu pego o total e eu tiro uma parte e fica a outra parte. E se eu fizer isso com a parte de Maria, 8 menos 4, eu vou encontrar também esse 4, que é a parte de José. Compreenderam? Agora nós vamos compreender outra ideia da subtração. Nós já fizemos essa parte de tirar. Nós tiramos aqui uma parte. Agora nós vamos comparar. O que é comparar? É quando eu tenho duas partes e eu quero saber quem é mais, quem é menos. Então, Maria, ela tem 13 anos e José tem 9 anos. E aí eu quero saber quantos anos Maria tem mais que José. Eu estou comparando. Ora, quantos anos Maria tem mais que José? Basta eu pegar quantos anos Maria tem. 13 anos. Vamos apagar o que nós já entendemos e vamos fazer a outra continha. Eu vou pegar agora os 13 anos de Maria e vou subtrair, porque subtraindo eu vejo a diferença. Nós queremos saber a diferença de idade de Maria e de José. Então, eu pego 13, que é a idade do mais velho, e diminuo a idade do mais novo. Olha só. Então, eu tenho 13 para tirar 9. Olha só, vamos para o nosso quadrinho. Eu tenho 13. Né? Eu estou aqui, mas eu estou diminuindo
9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 13 menos 9 são 4. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu quero tirar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 4. Então, a subtração serve para a gente comparar dois números, para saber qual é a diferença de um número para outro número. Então, a diferença de idade de Maria para José são 4 anos. Nós estamos falando de anos, 13 anos e 9 anos. Então, são 4 anos. Então, quem tem mais idade, Maria ou José? Maria. E quanto é a diferença de idade de Maria para José? São 4 anos de idade de diferença, não é? Então, a gente quer saber, por exemplo, nós queremos comparar duas quantidades, seja de idade, seja de, digamos que Maria tivesse 45 bolas e José tivesse 35 bolas, e eu quisesse saber quantas bolas Maria tem mais que José. Maria tem 45 e José tem 35. Outro exemplo, tá bom? Então, se eu quero saber a diferença, eu vou subtrair, porque é na subtração que nós encontramos a diferença, enquanto que na adição nós encontramos a soma, o total. Então, vamos lá, unidades e dezenas. 5 unidades menos 5 unidades fica 0. Eu tenho 5, tiro 5. Eu tiro 5. Eu fico com 0. E eu tenho 4 e tiro 3. 1, 2, 3, 4. Eu quero tirar 3, eu fico com 1. Pronto. Então, a diferença, se a Maria tivesse 45 bolas e José 35, e eu quisesse saber qual é a diferença, eu ia fazer uma subtração. 45 menos 35. E eu ia encontrar o resultado. Nós chamamos isso aqui de diferença. Tá certo? O nome é diferença. Olha só. Tá bom? E aí, outra coisa que nós precisamos entender é que, se eu quero saber quanto Maria tem a mais, eu faço a subtração, como eu fiz, 13 menos 9. Então, a mais. Quanto Maria tem a mais que José de idade? 13 menos 9. Não é porque eu estou perguntando a mais que eu vou fazer uma adição. Não, porque se eu fizer uma adição, o que é que eu vou encontrar? A soma das idades. E se eu fizer uma subtração, eu vou encontrar a diferença. Ou seja, quantos Maria tem a mais, que é a mesma coisa que quantos, nós já sabemos que é 4, e nós já sabemos. Então, quando eu digo a mais, significa que eu encontro a diferença de idade de Maria para José. Quantos Maria tem a mais? E da mesma forma, quantos anos José tem a menos que Maria? É a mesma coisa que Maria tem a mais que José, porque eu estou comparando eles dois. Então, José tem 4 anos a menos. A menos. Então, quando um probleminha pergunta quanto é a mais que Maria tem de José, eu faço a subtração, mesmo dizendo essa palavra a mais. Isso aqui é diferença. E também a menos.
Quantos José tem a menos que Maria? É a mesma coisa, é subtração. Tá legal? É muito importante. E outra ideia da subtração é completar. Então, se eu quero dizer, quantos anos falta para José completar 13 anos? Faltam 4 anos para ele completar 13 anos, porque é a diferença de 9 para 13. E se eu quero também separar, eu faço a subtração, né? Então, se eu quero dizer quantas bolas José tem, diferente da Maria, quantas bolas José tem? Então, eu já sei que Maria tem 4 bolas e José tem 4 bolas, eles juntos têm 8 bolas. Então, se eu quero separar, eu vou perguntar: quantas são as bolas de José? São 4. Quantas são as bolas de Maria? 4. Olha só, eu estou separando. Então, são essas as ideias da subtração para a gente aprender quando ler um probleminha, nós compreendermos isso, tá bom? Então, bom dia e façam as atividades, tá bom?